Hoje nós vamos falar sobre hipertensão arterial, ou pressão alta. A pressão alta é uma das doenças mais comuns do mundo e pode acontecer em mais de 50% da população acima de 50 anos. Ela se apresenta por níveis altos da pressão sanguínea nas artérias e nas veias, exigindo que o coração faça uma força maior que a normal para que o sangue seja distribuído por todo o corpo. Para medir a pressão é usado um aparelho chamado esfigmomanômetro, também conhecido como esfigmo, que é aquele aparelho que colocam no braço esquerdo, deixam o braço na altura do coração, sem fazer força, apoiado em uma mesa ou em um suporte, para não interferir na hora que o aparelho começa a apertar o braço, porque é apertando o braço que o aparelho mede a pressão do sangue. Eu faço questão de começar a nossa conversa bem do básico, porque várias vezes já me perguntaram no consultório: é esse aparelho do dedo que mede a pressão? Então, só para deixar claro, esse aparelho que aperta um pouco o dedo se chama oxímetro e serve para medir quanto de oxigênio chega no dedo e também medir quantos batimentos por minuto o coração faz. Mas não mede a pressão das artérias. E o exame eletrocardiograma, ou ECG, serve para ver a atividade elétrica do coração e também não mostra a pressão arterial. Então, quando medimos a pressão, temos sempre dois números: a pressão sistólica e a pressão diastólica, que são os famosos 12/8, quando a pressão está ótima. Quando o coração se contrai, ele faz pressão sistólica, ou máxima, e quando o coração relaxa, ele faz pressão diastólica, ou mínima. Conforme as sociedades americanas do coração e do AVC, pressão alta começa a ser considerada como níveis maiores ou iguais a 130/80, que é o mesmo que 13/8. A pressão alta é uma doença silenciosa e a maioria das pessoas passa anos com níveis elevados de pressão sem saber. Descobrem que tem essa doença quando medem por qualquer motivo, num exame de rotina, numa farmácia ou numa campanha de prevenção de doenças. Alguns pacientes com níveis muito elevados de pressão, como 22/12, sentem dor de cabeça, principalmente na nuca, tonturas, ânsia de vômito, pele fria e sensação de mal-estar no peito. É raro a pressão chegar a esse nível e causar esses sintomas, então não são usados como referência para a maioria das pessoas que não têm sintomas e estão com o mesmo risco de quem tem os sintomas. Com o passar do tempo, esses níveis elevados de pressão causam lesões nos órgãos, levando a doenças como AVC, infarto do coração, aneurismas, que são dilatações dos vasos sanguíneos, insuficiência dos rins, prejuízo da visão de ambos os olhos, aumento do tamanho do coração e consequente insuficiência cardíaca. Existem muitos fatores que influenciam no aumento da pressão, como tabagismo, alcoolismo, obesidade, sedentarismo, diabetes, estresse, alto consumo de sal, colesterol elevado e histórico familiar dessa doença. A partir dos 30 anos de idade, quem nunca foi diagnosticado com hipertensão deve medir a pressão uma vez a cada 6 meses pelo menos. E quem já está diagnosticado como hipertenso deve medir com mais frequência, por exemplo, uma vez por semana ou até 2 vezes por dia em casos de que a pressão está descontrolada. Inclusive, existe um exame chamado de MAPA, M-A-P-A, que é a sigla para Monitor Ambulatorial da Pressão Arterial, em 24 horas, que é um aparelho especial que mede a pressão a cada 15 minutos durante o dia e a cada 1 hora durante a madrugada, de forma que forneça ao médico a pressão do paciente o dia inteiro e lhe dê embasamento para otimizar doses de medicações que baixem a pressão. Basicamente, existe pouco mais de 6 classes de remédios que ajudam a baixar a pressão. E dentro de cada classe existem mais de 4 tipos de princípios ativos diferentes. As principais classes de medicamentos antihipertensivos são os diuréticos, os IECAs, os ARA2, os simpaticolíticos, os bloqueadores do canal de cálcio e os vasodilatadores. Eu sei que não são nomes difíceis de entender, mas eu falei deles só para você saber que se a primeira escolha de remédio que o médico fizer não funcionar, existem mais de 20 outras opções de tratamento. Então, volte no seu médico e saiba que é possível mudar de medicamento ou tomar outros 4 remédios de classes diferentes ao mesmo tempo. O que não pode acontecer é deixar a pressão ficar alta e seu corpo com risco aumentado para AVC hemorrágico e outras doenças cardiovasculares graves. Somente o seu médico pode aumentar, diminuir ou mandar você parar com algum medicamento da pressão. E eles têm que ser tomados sempre nos horários certos, porque cada remédio tem duração diferente dentro do nosso corpo.
Normalmente, em épocas de maior calor, acontece da pressão ficar mais baixa, porque nossas artérias e veias ficam mais dilatadas. Em épocas de frio, a pressão sobe devido às artérias e veias ficarem mais enrijecidas e contraídas. Então, para retomar, além das medicações, conforme a orientação do seu médico, pratique mais atividades físicas, diminua a ingestão de sal, evite tabagismo, alcoolismo, obesidade e rotinas estressantes. Por ser um tema com muitas informações, eu só vou conseguir te passar essa noção básica. E caso fiquem dúvidas, peço que marquem consulta com o médico, porque cada pessoa tem muitas variáveis que devem ser consideradas na hora de escolher remédios e tratamentos não medicamentosos para a pressão alta. Então, eu agradeço a tua atenção. Não se esqueça que a sua saúde vale muito. Até a próxima!